É a hora do Leão. Vamos lá com Moisés Oliveira. Começa a semana e o Pepa então está prestigiado. É isso, né, Moisés? Um abraço. Um abraço, Vibrante. Boa noite para você, para o Maílson. Olha, Vibrante, de fato, o Pepa, ele tem, né, esse respaldo da diretoria leonina. De fato, o momento é muito complicado. Na madrugada, Vibrante, no desembarque aqui na capital pernambucana, um grupo de torcedores estavam presentes, né, fazendo aquela pressão, conversando ali corpo a corpo com os atletas. Teve uma conversa também ali de um torcedor com o Pepa, isso foi registrado, está nas redes sociais. E hoje aconteceu essa reapresentação. Na semana passada, eu conversei com o Guilherme Falcão, e foi rapidamente, foi nem uma conversa, né? Eu fiz um questionamento e ele respondeu em texto através ali no WhatsApp. E nessa resposta, ele deixou claro que confia no trabalho, sim, do treinador, que, independentemente se o resultado é positivo ou negativo, existe sim uma conversa sempre para rever alguns pontos. E também está claro que não houve ainda uma conversa, né, falando exatamente sobre essa questão da permanência dele no esporte. De fato, surgiram muitas informações, né, muitos boatos, né, não vou tratar como informação, mas como boatos, né, que teria uma conversa hoje, e pelo que eu apurei, não houve essa conversa, houve uma conversa de rotina, né, para falar dos pontos positivos e negativos do jogo, mas uma conversa diretamente sobre permanência ou não do Pepa no comando técnico do esporte, pelo que eu tenho de informação, isso não aconteceu. Eu passei todo o fim de semana após o jogo do Corinthians, conversando com muitas fontes ligadas ao esporte. E o que eu ouvi dessas fontes é que ele está pelo um jogo. Veja, Vibrante, vou explicar para o torcedor. A última vitória do esporte aconteceu no dia 22 de março. De lá para cá, o esporte enfrentou o Altos, perdeu. Estreou contra o São Paulo, fez um jogo equilibrado, mas não venceu. Depois perdeu para o Retrô, na ilha. Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Vasco, perdeu para o Bragantino e perdeu para o Corinthians. E qual é o agravante hoje? É que nessas últimas partidas, principalmente na partida contra o Bragantino, contra o Corinthians, na final do estadual, o time não jogou. Então, isso, o torcedor começou a pegar no pé. E hoje é o ponto do Pepa, é esse. É um time que não consegue jogar, um time que levou toda aquela pressão no primeiro tempo contra o Corinthians, poderia ter sido goleado, encontrou um gol numa bela jogada do Sérgio Oliveira, a participação do Hereda, mas no segundo tempo, desfoco total e o time tomou a virada. Então, pelo que eu apurei, a diretoria tem sim um respaldo para o Pepa, mas pelo que eu apurei, Vibrante, de sábado, hoje, durante todo o dia, é que ele está pelo jogo. Ou seja, isso leva a crer que se ele não for bem contra o Fortaleza, é muito provável que a situação dele se complique na direção, ou no comando técnico do esporte. Agora, vale aqui de lembrar, o esporte em 9 partidas tem 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, Vibrante. A explicação do Pepa com o Maílson, quando ele é questionado sobre Lucas Lima ter começado no banco, aí disse que foi por opção, certo? Porque ele ia jogar com 2 alas mais espetados, vamos colocar assim, mais agudos, mais ofensivos. Uma explicação que, para mim, não convenceu de jeito nenhum, longe de ter convencido. Mas eu queria escutar também, né, a sua opinião quanto à justificativa dele. Olha, Carlos, eu acho que essa questão do Lucas Lima foi uma questão que surpreendeu a todos que observam a equipe do esporte e que sabem da qualidade que o Lucas Lima tem. É bem verdade que o Lucas Lima, e muitas das vezes, ele parece que dá uma desligada, né? Ele some um tanto quanto some do jogo e entendo que seria muito mais normal se você não tivesse o Lucas Lima, se ele estivesse como opção no banco de reservas, que você tivesse o Atêncio como esse jogador de meio campo, mas que o esporte pudesse ter um jogador responsável pela criação. É tanto verdade que o Sérgio Oliveira, quando tentava criar no primeiro tempo, sobretudo nos primeiros 25 minutos, errou muitos passes e faltava alguém para trabalhar o jogo com ele. A explicação do Pepa, ela não me convence
E me convenceria mais se ele dissesse que o Lucas Lima não teria tido um trabalho da maneira que esperava, não estava jogando da maneira que ele esperava e que ele estava tentando uma outra opção para o meio-campo, como é o Rodrigo Atêncio. Mas essa mudança específica da forma de jogar para esse jogo foi uma mudança que não me convenceu, não convenceu na teoria e muito menos ainda na prática, porque se o primeiro tempo fosse um primeiro tempo onde a equipe paulista tivesse convertido em gols o que criou, a gente poderia estar falando aqui não de uma simples derrota, mas sim de uma goleada sofrida pelo Sport. E o Rivera tá fora da partida com Fortaleza, Moisés? Tá sim, Vibrante. Tomou o terceiro cartão amarelo e aí tá fora do jogo. É verdade que o primeiro treino da semana aconteceu hoje e um detalhe, tá? Importante. O Sport nessa temporada tem a terceira semana cheia para treinar. Então o Sport treina, não tem jogo durante essa semana, o foco é o Fortaleza, que joga no meio de semana, né, pela Libertadores, e aí o Sport vai estar descansado, vai jogar em casa. O Rivera, de fato, está fora, o técnico Pepa terá o retorno do Matheus Alexandre, né, que cumpriu suspensão, e há uma expectativa, claro que a semana está apenas iniciando, para a volta do Dalbert, Igor Cariús e quem sabe até o Rafael Thierry, Vibrante, porque esses atletas estão no processo de transição, né? Então, quando vai para o processo de transição, tem a transição física e a transição com bola, né? Mas a informação que eu tenho é que é a transição com bola. Então, a tendência é que esses atletas sejam relacionados para o jogo de sábado. Tem muito tempo até lá. Hoje ainda é segunda-feira, tem mais um treino amanhã e assim, durante a semana. Mas a expectativa é que o Pepa tenha pelo menos o retorno desses laterais, né? Que tem sido um problema também para o Pepa, a improvisar ali o Chico no lado esquerdo. Então, Rivera está fora do jogo. É muito possível que no lugar do Rivera, Vibrante, o Zé Lucas seja esse titular. E por que eu pontuo aqui rapidamente isso? Porque ele entrou no lugar do Rivera, né? E ele fez essa função do Rivera. Não houve uma troca de posição. Ele não foi fazer o segundo volante, ele jogou de primeiro volante. Então a tendência mesmo é que o Zé Lucas acabe sendo esse atleta, esse cabeça de área no jogo contra o Fortaleza. Mas claro, volto a repetir, tendo muita cautela, até porque ainda tem toda uma semana de trabalho. Então o Rivera está fora desse confronto, cumpre suspensão. O Pepa terá o retorno do Matheus Alexandre e pode ter ali o retorno de Dalbert, Rafael Thierry, Igor Cariús, e o Pablo ainda é uma interrogação até a sexta-feira, Vibrante. Eu estive pensando muito, né? Depois que o Sport disputa 15 pontos e soma 1. Acho que quem acertou foi Mário, né? Ou seja, o negócio tá ruim mesmo. Quando o Mário acerta a projeção... É o fim do fim. É o fim do fim. Pronto, em suma... E Chiquinho disse assim, o Sport vai ter que povoar mais o meio campo, viu? Acabou essa história de jogar com 3, que agora é Série A. E eu passei a raciocinar em cima daquilo. Disse, agora o nível é outro. Aí falei aqui sobre o Sport ser um time mais reativo. E ainda teve torcedor discordando. Eu disse, espera aí, não é possível. Os caras querem que o Sport vá pra cima do Palmeiras, seja na ilha, seja onde for. Querem mesmo que o Sport vá pra cima do Palmeiras. Não é possível. E tinha torcedor arretado com isso. Eu acho que agora a ficha desses torcedores caiu. Não se iludam com essa posição do Ceará. Daqui a pouco ele tá lá, lutando para não cair. Não se iludam com isso, é temporário. Para Sport, para Mirassol e para Ceará, que voltaram agora. Principalmente esses 3. O outro que voltou, não. Porque foi uma queda, primeira vez na vida que o Santos caiu. Mas esses 3 é a briga para não cair. Essa é a realidade. Contra a Juventude, contra o Vitória. É esse aí o campeonato do Sport. Os próximos jogos do Sport. Sim, vá. Fortaleza em casa. Peraí. Fortaleza em casa. Fluminense fora. Eu tô fazendo os cálculos. Meus, né? Fluminense fora. Aí Cruzeiro em casa. Ceará fora. Sim. Internacional em casa. Deu conta aí já. 5 jogos. Aí tem Mirassol fora. Não, peraí. Parou no Inter 5? Sim. Não, deixa, pra não aumentar a agonia. Certo. Meu irmão. É com Pepa? Será que vai ser ainda? Se for... Se ele for pra cima do Inter, perde. Aí complica. Maílson, sua projeção de pontos aí, vai. Minha projeção de pontos. Fortaleza, eu acho que o Sport empata. Depois perde do Fluminense. Certo. Vence o Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro não tá me convencendo. 4. Ceará, né? Empata com o Ceará e perde do Internacional.
5 pontos, Maílson. Para mim, 3 pontos. Mário. Perde os 5. 0. Eu não duvido mais de Mário, não. Depois de 1 ponto em 5 jogos.